Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso canal. Eu espero do fundo do meu coração que vocês estejam todos bem, com as bênçãos de Deus. E eu, infelizmente, né, a minha realidade não é das melhores. Eu criei esse canal aí já tem quase um ano, né, que eu venho postando alguns vídeos por incentivo de muitas pessoas, né, amigas, familiares, né? É um pequeno canalzinho, mas é um sonho, né? É uma coisa que eu estava sendo muito feliz gravando. Quando tudo, do nada, a vida da minha família inteirinha mudou. Dia 12 de janeiro de 2021, eu tinha uma família normal, gente, com pai, mãe, né, meu irmão e eu, né, mas eu era casada, né, sou casada, morava em outra casa. Só o meu irmão morava com os meus pais. Mas enfim, é uma família normal, né, com os seus problemas, né, mas uma família normal, né, tudo era normal, né, a gente nunca tinha passado por uma tristeza tão grande como a gente passou. E hoje eu vim aqui estar contando pra vocês, tá bom? Dia 12 de janeiro de 2021, meu pai passou mal, né? Eu estava em casa, minha mãe tomou um susto, ela estava lá sozinha com ele, né? Ele tinha uma saúde boa, não tinha dores, era ativo, né? Jogava bola, caminhava, sabe? Tinha uma vida ativa. Os médicos falam que foi um AVC, né? Correu para o hospital, né? Foi desesperador, né? Aquele desespero total. Meu irmão foi com ele, né? Fez eletro. E o doutor falou assim, está tudo sob controle, a gente vai ter que prestar atenção agora nessas 72 horas, né? Pode ser que ele vai melhorar, mas pode ser que ele vai piorar, né? Mas a gente nunca pensava pior, né? A gente pensava que ele ia sair dessa. Enfim, tantas pessoas aí que têm AVC e, né, saem, né? Vence. Mas, infelizmente, né, o resultado não foi dos melhores. Meu irmão veio pra casa no dia 13 de janeiro, né, pra dar uma descansada, porque meu pai ia ter que ir pra UTI, que estava subindo muito a pressão dele, né. Aí a gente já começou, né, desesperar, né, com muita oração, né, pedindo pra Deus. Mas enfim, o outro lado da história. No mesmo dia, olha bem, no mesmo dia, a minha mãe estava com os exames para mostrar pro doutor, né? Tinha uns 3 meses aí para trás, desde outubro do ano passado, que ela vinha com algumas dores bem chata, né? Fazia vários e vários exames, não dava nada, não dava nada. E no dia 13 mesmo, meu pai no hospital internado, né, numa cidade vizinha, ela foi mostrar os exames para o doutor, né? Chegando lá, né, o doutor abriu os exames, né, e já detectou. Gente do céu, é muito triste estar contando isso pra vocês. Eu vou fazer de tudo pra mim não chorar. Mas é muito difícil, gente. O doutor, ele abriu e na hora ele viu que a minha mãe estava com CA, né? Que a maioria das pessoas sabe, que é o câncer no pâncreas, infelizmente. E tipo, foi um choque, gente. Vocês param pra vocês pensar. Foi um verdadeiro choque, um maior desespero. A minha mãe não parava de chorar, ela ficou desesperada, ligou pra todo mundo. Passou super mal. Foi desesperador, gente. Eu não desejo isso pra nenhum inimigo. Foi muito triste.
tudo ao mesmo tempo. Tudo praticamente no mesmo dia. Enfim, foi pra casa dela, tentei acalmar ela, a gente tentou acalmar, muitos familiares foi lá, né? O médico já encaminhou para um oncologista, né? Por uns dias depois, né? Ela ia para um oncologista. Quando foi umas 4 horas da tarde, o hospital ligou para nós, né? Para a família ir no hospital, né? Aí para mim, né? Eu falei, meu Deus, o que eles querem? A gente já pensou o pior. E foi aquele desespero, aquela choreira. Chegamos lá, minha mãe já debilitada, minha mãe acabada. E ela já tinha certeza que o pior tinha acontecido. Os médicos olhou para nós, contou, né? Falou assim, infelizmente, seu pai não aguentou, né? Seu esposo não aguentou, ele veio a falecer, ele tava vomitando demais, pressão subindo demais. Infelizmente, ele não aguentou. E foi, gente, foi essa bomba. Foi toda essa bomba nas nossas costas. Gente, muito triste, muito triste. Aqui, gente, vai ser realidade mesmo pra mim estar contando pra vocês, tá? E eu não vou esconder nada. Vou contar tudo pra vocês. Vocês dão um desconto aí na realidade, tá? Morreu. O nosso chão extremamente desabou, né? A minha mãe, depois de receber uma notícia horrível, ela recebe a notícia que o marido veio falecer. Eu tinha um pai e uma mãe super bem dentro de casa, quando de repente um está doente no mesmo dia e o outro morreu. Aí começa todo o preparo, né, do velório, da preparação, enfim, 3 horas ali de velório. Já enterramos meu pai, né, na maior tristeza, na maior revolta, na maior angústia. Gente, eu não desejo isso pra nenhum inimigo, eu volto a falar, gente. Foi muito triste tudo isso que a gente passou. Foi terrível, gente, foi um filme de terror. O meu pai, graças a Deus, não sofreu, né? Foi surpresa, né? Mas graças a Deus ele não sofreu. E começa ali, né? Depois que a gente enterrou meu pai, simplesmente a gente não conseguiu ter o luto, né? A gente não teve o luto. A gente teve que continuar lutando, né? Seguindo com a minha mãe, né? E dali, depois que eu enterrei meu pai, eu determinei na minha cabeça: eu vou lutar pela minha mãe. O meu pai se foi, mas eu vou lutar pela minha mãe, né? Que estava com câncer, né? Mas que muita gente sai dessa, né? Muita gente recebe diagnósticos ruins e saiam dessa. Por que a minha mãe não podia, né? Por que pelo menos a minha mãe não podia ter ficado com nós, né? Uns dias depois que meu pai veio a falecer, né, como eu disse, a nossa luta só estava começando. Ergui a cabeça, fui com a minha mãe na primeira consulta do oncologista. Ele viu, né, ele falou que era muito sério, mas que tinha que operar.
se não operasse, não ia dar para saber, né? Ele tinha que abrir, ele tinha que ver, mas ele falou, é muito sério. E desespero total. Minha mãe saiu dali perto de todas as pessoas chorando, gritando desesperadamente, né? Porque, tipo, minha mãe falava assim, meus filhos já perdeu o pai. E agora eu também. Gente, eu engoli seco. Eu respirei forte. Eu me apertei, eu me belisquei, eu segurei, eu fiz tudo, arrastando, mas eu não demonstrei para minha mãe fraqueza. Eu falei, mãe, você vai operar e você vai sair dessa. Depois desse médico, eu marquei mais 2 oncologistas diferentes. O último oncologista, ele deu mais esperança pra gente. Ele deu 70% de chance de cura para minha mãe, né? Depois de muitas lágrimas, muitas decepções, havia uma luzinha ali no fim do túnel, aonde eu coloquei toda a fé e esperança lá e falei, ela vai operar com esse médico e Deus vai colocar a mão e ela vai sair dessa. Ela também, sabe, animou, porque o doutor tinha dado 70% de cura. Logo em seguida, depois de consultar com esse último oncologista, ele marcou a cirurgia, foi em fevereiro, eu não lembro muito bem, gente, foi muitos médicos, muito hospital, foi internação umas 2 vezes e eu com ela sempre, tudo com ela, sempre do lado dela, amparando, abraçando e falando que ia ficar tudo bem, do lado da minha mãe. Internou, quando foi uns 3 dias, ficou uns 3 dias fazendo exame. No 4º dia ela fez a cirurgia. Veio todos os parentes, tudo da região, da minha cidade, tudo na onde ela estava operando, sabe? No hospital. E eu saí pra fora pra esperar a notícia junto com minha família, né? Muito desesperador, gente. A gente esperando notícia do médico. Quando, depois de muito tempo, ele apareceu lá fora, né? Na portaria. E olhou pra nós, né? E falou assim, olha, a cirurgia correu tudo dentro do esperado, né? Daí eu já coloquei na minha cabeça, a hora que ele falou isso, nossa, ele vai falar que deu certo. Ele vai falar que ela tá bem, que tudo se resolveu. Não vai precisar de UTI, mas infelizmente quando eu abri ela, aí quando ele falou isso, aí veio a bomba. Eu deparei com um tumor muito grande. Na verdade, não muito grande, não era tão grande, mas estava numa região muito difícil e não, infelizmente, não dá para tirar. O caso da sua mãe, infelizmente, ele disse assim, inoperável. Aí pronto, gente. Gente, o nosso mundo desabou. Eu gritava dentro daquele hospital, eu chorava, eu esperneava. Gente, eu me machuquei de tão nervosa que eu fiquei. Acabou todas as esperanças. Na verdade, quando ele disse isso, ele estava desenganando a minha mãe, né? Mas para mim tudo isso era novidade. No final, depois dessa notícia, eu fui embora extremamente arrasada, detonada. O meu irmão falou, Tata, deixa, eu vou ficar com a mãe.
vai descansar, porque eu já tava lá há 5 dias, quase 5 dias. No outro dia eu voltei para ficar com ela e eu tinha que tirar força lá do útero para simplesmente dar força para ela, mesmo que eu não estivesse bem, que eu não estava, ninguém estava. Eu estava no fundo do poço. Eu tirei força do meu útero e eu cheguei lá de cabeça erguida e falei: minha mamãe, vai ficar tudo bem. Ela estava ainda meia voltando ainda, né? Meia sonolenta. Mas aí tirei força da onde eu não tinha e fiquei lá com ela. Alguns dias depois, 2 dias depois, ela teve alta. Chegando em casa, ela desesperou. Ela desesperou, né? Porque quando ela voltou da anestesia, né? Ela perguntou pro meu irmão: filho, tirou? Conseguiu? Deu certo, filho, né? E já meio que chorando, né? Voltando da anestesia. Aí meu irmão falou: mãe, tirou só um pedaço. Eles não conseguiram tirar tudo, mas agora é só fazer quimioterapia, né? E ela começou a desesperar, chorar, falando que ia morrer, que ia deixar os filhos, que meu pai já tinha morrido, que ela ia morrer também. E eu ali tinha que estar forte, eu ali tinha que estar forte que nem uma rocha, e eu estava detonada, e eu tinha que tirar força, e eu falei: meu Deus, me ajuda. Passou alguns dias, ela foi acalmando mais, né? Mas de lá pra cá, depois que ela viu que não tirou, a depressão foi de uma depressão leve para profunda. Ela ficou extremamente depressiva, à base de muitos remédios. Alguns dias depois começou a quimioterapia. O doutor falou: Roberta, agora no caso da sua mãe é quimioterapia. A gente vai começar as sessões, tá? Não tem cura, mas vale a pena a gente tentar fazer a quimio para ver se tem um resultado, se estabiliza a doença, né? E não vai cair o cabelo dela. Aí eu falei: eu só vou deixar, doutor, porque não vai cair o cabelo dela, né? Porque eu não queria ver minha mãe mais, sabe, triste, mais do que ela já tava, né? Então ele falou assim: é uma tentativa, ela não tem muito efeito colateral e pode ser que dê certo. Começamos ali a fazer as químio, fez uns 3 meses de químio. No começo ela, nossa gente, a gente se encheu de esperança no começo. Ela deu uma ribadinha, ela deu até uma engordadinha, ela começou a ficar um pouquinho melhor, sabe? Aí meu coração floresceu. Falei: gente, a gente vai conseguir, ela não vai ter a cura, mas a doença vai controlar, a gente vai ter a nossa mãezinha por perto da gente, eu vou ter minha mãe para ver os meus filhos crescer, né? A Alice, o Arthur. A minha mãe vai ver os netos crescer. A minha mãe vai ficar bem, essa doença vai estabilizar. Quando, no finalzinho assim do 3º mês da quimioterapia, a quimioterapia já não estava mais fazendo efeito nenhum, ela começou a ter sangramento, começou a gravar. Quando 2 semanas ela extremamente parou de andar, né? Aí eu já nem levei ela mais para quimioterapia, né? Os médicos mesmo aqui da minha cidade aconselhou não levar mais. Essas 2 semanas que ela parou de andar, na 3ª semana ela passou muito mal, foi internada, entubada na minha cidade mesmo. Aí, extremamente, né, gente, o doutor falou, né, mais uma vez, desenganou ela e falou: é algum tempo de vida, né, mas que na verdade, gente, pra mim aquilo não era mais vida. Ela ficou 17 dias no hospital, ela já tava com várias feridas, de muito tempo deitada, né. Ela tava sofrendo demais, gente.
A minha mãe, ela lutou, mas ela lutou 7 meses, gente. E eu falo pra vocês, foi por nós, foi pelos filhos, foi por mim, pelo meu irmão, pelos meus filhos. Porque ela não queria, gente. Até o último momento, ela lutava. Eu falava assim, minha mãezinha, descansa, minha mãezinha. Eu vou cuidar dos seus netos, eu vou cuidar do meu irmão, apesar do meu irmão já ter 21 anos, né? Mas é o caçula. Eu falei, eu vou cuidar dele, mãe. Eu vou cuidar da tua casinha. Eu vou cuidar das suas plantas, porque ela amava. Aí ela regalava o olho, assim, porque ela já não falava, sabe? Por causa que estava com sonda na boca. Tipo, regalava o olho, assim, com quem diz, para de falar isso, menina. Eu tô lutando, eu vou sair dessa. Ficava, sabe, com cara de brava quando a gente falava pra ela descansar. Então, assim, ela lutou demais, gente. Depois que ela internou esses 17 dias, foi extremamente dias terríveis. Eu não desejo isso pra ninguém. Foi terrível pra mim, mas foi 20 vezes mais terrível pra ela. Esses dias no hospital ela sofreu demais. Era remédio em cima de remédio. Os médicos já até falavam, não era qualquer organismo que estaria aguentando. E aquilo não era vida, gente. Ela tava ali ainda por medo de deixar os filhos. A minha mãe era uma guerreira, gente. Ela só trabalhou, sabe? Ela só trabalhou. Ela foi um exemplo de mulher e vai ser sempre um exemplo de mulher eternamente na minha vida. Melhor, nas nossas vidas, da minha família inteira, gente. Minha mãe era do bem, ela ajudava todo mundo e ela não merecia tanto sofrimento que até hoje eu não entendo. E eu vim aqui, né, explicar pra vocês, né, o meu sumiço, desde que a minha mãe, né, ela veio falecer dia 31 de julho, né, a gente já esperava, mas foi um choque, né, foi terrível, né. Eu não sabia se eu chorava ou se eu ficava em paz, que o sofrimento dela tinha acabado. Mas acredito eu que por muito tempo, gente, mas por muito tempo vai ter esse ponto de interrogação na minha cabeça. Por que os dois? Por que os dois? Porque o meu pai e minha mãe, eles deixou nós. Mas ao mesmo tempo, no caso da minha mãe, né, eu penso assim, ela parou de sofrer. Eu não vou me revoltar. Ela parou de sofrer. Gente, eu fiz de tudo pela minha mãe, gente. Eu fiquei dias e dias no hospital quando ela foi operar. Eu fiquei dias e dias no hospital, o dia inteirinho. Eu lutei, eu fiz de tudo que um ser humano é capaz de fazer. Desde que minha mãe morreu, eu tô dentro do quarto, eu não quero sair, eu não quero comer. Eu só saio mesmo para fazer obrigação, que os meus filhos não têm culpa, né? Desde que a minha mãe morreu, o meu dia não floresceu mais. Desde que minha mãe morreu, não tem um dia que eu não chore, não tem um dia que eu não penso nela, nesses quase 15 dias. Mas essa noite eu tive um sonho com ela que ela falava assim, filha, eu tô bem com seu pai, nós estamos bem. Fica bem, minha filha, cuida do seu esposo, dos seus filhos, né, dos meus netos. Foi desse jeito que eu sonhei. Ajuda seu irmão. Volta a viver, minha filha. A mãe tá bem. Volta com o seu canal, com a sua vidinha. Você fez tudo que você podia pela mãe. Gente, por Deus do céu, que eu tive esse sonho dela falando no meu ouvido. E eu acordei hoje tão inspirada e falei, eu vou lutar, eu vou continuar. E hoje, na minha vida, de hoje em diante, ela vai mudar. Chega de sofrimento, eu fiz de tudo, gente.
E é pela minha mãe que eu vou continuar lutando, porque ela não ia gostar de me ver triste e sofrendo. E por ela eu encontro forças hoje de vir aqui estar explicando para vocês o que tudo aconteceu em nossas vidas. Eu não estou revoltada, eu não vou me revoltar mais. Já me revoltei muito, gente, mas isso não vale a pena. Eu vou lutar. Eu vou fazer de tudo para deixar um legado bom para minha mãe. Eu vou cuidar das coisinhas dela como se ela estivesse viva ainda, sabe, gente? As flores dela eu tô cuidando. Eu tô zelando, que ela amava flores. Eu penso nela todos os dias. Eu falo pros meus filhos. A vovó tá no céu, a vovó virou uma estrelinha, porque acho que é muito duro, né? Pra dois anjinhos assim, perder a avó e o vô, sabe? Então eu conto, eu falo a verdade. E é por causa desse sonho que eu tive com a minha mãezinha que eu vou continuar, que eu vou lutar. Minha mãe não ia querer eu sofrendo, gente. Eu tenho fibromialgia, eu morro de dores, então tudo, nervoso, decepção, tristeza, tudo me afeta. E eu não quero, e tenho certeza que a minha mãe e o meu pai, eles não gostariam de ver eu sofrendo. E hoje eu vim aqui, como se diz, explicando para vocês. Dê valor na vida de vocês, dê valor na sua mãe, dê valor no seu pai. Faça tudo que você pode. Beije, abrace, fala que ama. Gente, eu fiz isso, eu fiz de tudo por eles. A gente viveu momentos maravilhosos, não foi perfeito, mas a gente viveu momentos maravilhosos. E o que fica aqui para me dizer para vocês: façam tudo pelos seus pais, amem, respeite. Uma pequena coisinha assim, gente, é de um valor imenso e jamais esquecidos, tá bom? O vídeo ficou meio comprido, tá bom? Espero que vocês entendam aí, tá? Eu tô voltando gradativamente, aos poucos, tá bom? E se Deus quiser, Deus vai me dar força. Deus vai me dar força para mim continuar fazendo os videozinhos aqui, porque para mim é uma terapia, gente. Eu não quero ficar com depressão, eu não quero me acabar. Eu quero continuar lutando pelos meus filhos e pelos meus pais que não gostariam de ver eu sofrendo. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser, com alguma receitinha. Tchau, gente!